Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo que está circulando aí na internet. Esse garoto, irmãos, ele se chama Eliakim Emanuel. Ele é filho de um missionário que se chama Cristiano. E esse garoto, no momento em que ele estava adorando a Deus ali em seu quintal, ele vai contar o que ele viu, irmãos. Veja comigo. Foi o quê, rapaz? Quando eu adorei a Deus ali, eu acabei de ver um anjo e eu cantei no terreno. Eu cantava no terreno, meu Deus! Me põe o nome dele aqui, o nome da vida! Deus! Eu tô emocionado. Por quê? Eu acabei de ver o anjo e eu quero ter a vida eterna. Como se fosse que ele estava pondo me assistindo e vai contar pra Deus, eu tô emocionado. Eu acabei de ver meu anjo. Eu acabei de ver o anjo. Foi mesmo, cara? Anjo de Deus. Vou falar pra ele, porque ele é rei dos reis. Ele é o nosso único tesouro. Pode que você consiga um cristal, pode conseguir um diamante, mas esse não é a riqueza. A nossa única riqueza, é o nosso Pai do céu. Eu tô emocionada, eu falo pra ele. Ele tá me dando algo que eu nem sei, mas eu tô sentindo a presença de Deus. Eu acabei de ver um anjo, eu acabei de ver. Quando eu tava começando a adorar Deus, eu acabei de ver um anjo voando. Parece que ele tava me vendo pra falar com o rei do céu. Rapaz, você não tá com duas conversas não, rapaz. Não, papai, quando eu tava adorando, ó. Quando eu tava adorando ali na janela, eu vi um anjo, era que ele foi contar por ele. Ele era o meu filho de um milagre. Pode chorar um milagre. Bichinho. É bom que é coisa boa do céu, rapaz. Fica assim não, fica tranquilo. É porque a pessoa às vezes se emociona, pai. Meus irmãos, veja que ele ficou tomado, pela presença de Deus. Ele falou no decorrer do vídeo, que ele quer ter a vida eterna. Ele sentiu mais sede em ter a vida eterna. Sentiu mais sede de estar mais perto do nosso Senhor e Salvador. É uma experiência que com certeza ele nunca mais irá esquecer. Veja agora o que o anjo fez na vida do pastor Jonathan. Veja isso, irmãos. Ele vai contar nesse vídeo. Tem lugares que eu falo, tem gente que não acredita. Mas aconteceu. Nós vivemos uma experiência dentro de casa, aonde não tenho vergonha de falar, aonde um dia nós estávamos bem apertados financeiramente e ela fazendo comida no fogão, o gás acabou do bujão. E aí ela falou assim, e agora, Jonathan? Até num tom de brincadeira, não, foi tu que Deus chamou, então tu resolve aí agora. Ligue pra ele. Dá teu jeito aí. Boa. E aí eu cheguei na cozinha, eu falei assim, caramba, e agora? Aí veio aquela voz assim, profetiza, tu não prega pra o povo profetizar? Profetiza aí agora. Falar pros outros é fácil, vive aí. E aí eu dei uma de louco, profetizei, a profecia foi assim. Tá, a minha vaza assistindo, ela pode me desmentir se estiver mentindo depois. Eu profetizei assim, que desça um anjo aqui nessa cozinha e coloque gás nesse bujão. Eu falo que tem gente que não acredita que é forte. Eu falei pra ela assim, agora tu liga, cheio de fé. Quando ela ligou, não veio o fogo. Aí a fé que tava aqui fez assim. Aí eu falei pra ela, filha, tô precisando orar mais. Aí, Dani, eu falei assim pra ela, vamos dormir que é melhor. Aí nós comemos um pão lá, com manteiga e fomos dormir. Só que quando foi 2 da madrugada, eu escutei barulho de gente andando na laje. E eu pensei que era o vizinho.
porque o vizinho pulava lá de vez em quando pra pegar manga. Só que eu falei 2 da madrugada, esse rapaz... Vizinho ousado, né? Ousado, dando na minha laje, pulando. Só que da laje desceu pra varanda e da varanda entrou na cozinha. Aí eu falei assim, rapaz, deve ser ladrão. Eu vou lá, porque eu comecei a falar comigo, ó, eu tô necessidade. Se eu levar o pouco que eu já tenho... Verdade. Cheguei lá, não tinha ninguém. Tudo fechado, escuro, apagado, trancado. Eu falei, rapaz, é tanta dificuldade que eu já tô começando a ouvir coisa. Vou dormir que é melhor. Na manhã seguinte, levantei, fui pra uma igreja pregar numa consagração, deixei minha vaza dormindo, descansando e fui. Cheguei lá, tô sentado assim, e tem dias que a gente tá assim, todo mundo vendo uma... Não é uma enganação, mas tá vendo um sorriso do lado de fora, mas Deus sabe como a gente tá do lado de dentro. Claro. E quebrado do lado de dentro, precisando entregar uma verdade do lado de fora. E eu lembro que o culto tava uma bênção, a glória de Deus caindo. Deus usou alguém, tomou na porta da igreja. Aquela pessoa veio falando em línguas, marchando na glória de Deus, botou a mão no meu ombro e falou com essas palavras assim, filho, já ligou teu fogão hoje? Olha. Aí eu assim, não é possível. Porquanto eu ouvi tua profecia. E hoje, 2 da madrugada, o meu anjo desceu na tua cozinha e botou gás no teu bujão. Olha. Eu falo que tem gente que não acredita porque foi Irmão, forte eu creio. mesmo. Eu creio. E aí, quando eu cheguei em casa, eu cheguei assim pra minha esposa, assim, Maroa, liga o bujão. Ela, porque comprou um novo? Não, Deus falou que botou gás nesse aí. Quando ela ligou o fogo, Olha só. durou 5 meses esse bujão vazio lá. Glória. E só Glória acabou a Deus. quando eu consegui, quando eu comprei outro bujão que eu pousei ele do lado. No dia que eu botei outro bujão cheio do lado, o vazio parou de dar fogo. Ele deu. Então assim, foi o momento que eu creio. mais vivi milagres. É Uau. questão de sair pra ministrar e ponteiro da gasolina aumentar sozinho, combustível, Olha, coisas assim extraordinárias que se eu contigo, fosse né? contar, Eu eu ia creio. ficar aqui até amanhã contando. Foi um momento que nós mais tivemos experiências com Deus. Quando eu era novo convertido, eu estava uma vez em Belo Horizonte e a gente teve um culto maravilhoso, a presença de Deus. Sabe aquele culto que você... Aí eu fui deitar e falei, Deus, eu queria tanto ver um anjo. Porque eu vi muita gente testemunhando. Que... Ah, eu tenho medo. Eu posso pedir isso ou eu posso me assustar com o que eu vou ver? Você pode pedir, ué. Então, mas eu posso me assustar. Ou eu posso falar, eu quero ver, mas de uma forma que eu não me assuste. Existe esse Então, pedido? eu pedi. Sem nenhuma... Sem restrição. Ah, meu E eu Deus. tava lá deitado, eu, Senhor, eu quero ver um anjo, 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 Senhor. De repente eu senti um arrepio do meu lado aqui, o Espírito falou assim, pode virar, porque ele tá aí. Me deu um pavor. Então, Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, tire esse anjo daqui agora. de olho fechado? Eu de olho fechado, falei, tire esse anjo daqui. Você sentiu uma coisa Eu poderosa sentia a presença e dele. medo? Um medo, um pavor terrível. Mas na Bíblia também fala, né? O pessoal fica com medo, não fica? Quando vê anjo, a pessoa não aguenta, ela cai. É. Passaram muitos anos, eu era novo convertido aí. Não, então não abri o olho, não Não viu nada. abri e não vi. Passaram muitos anos, um dia eu estava na minha casa, eu levantei, eu senti vontade de orar, fui pro meu escritório. Eu me dobrei o joelho, fiquei orando, fiquei falando com Deus, e eu comecei a sentir uma presença maligna. Vilela. E quanto mais eu orava para aquele demônio ir embora, mais eu sentia a presença dele. E aquilo foi crescendo de um tal jeito, e eu me lembrei daquela experiência que eu tinha pedido para Deus tirar. Naquela hora, eu falei, Deus, eu nunca mais eu vou temer. Porque eu sentia que por trás de mim, anjos de Deus estavam, mas eu sentia que na minha frente tinha o demônio. E que tava rolando algum tipo E eu de comecei batalha. a orar. Quanto mais eu orava, mais eu sentia a presença dele. Aí eu falei, eu lembro até hoje, eu falei, agora vai ao racha. Eu vou abrir o olho. Quando eu abri, ele estava aqui, ó. E aí? Era um demônio, eu lembro até hoje do olho dele, Para. amarelado, uma pele toda encoraçada, cravejada de brilhantes. Era um principado. E ele falou com uma voz rouca comigo, uma voz grossa, dessas guturais, e começou a falar comigo. Eu entendi o que ele falava, eu falava em língua estranha, ele entendia o que eu falava.
E qual que era o papo? E ele falava assim pra mim: eu vou fazer de você um bruxo muito famoso. Abandona isso aí, porque eu vou te engrandecer. E começou a falar comigo desse jeito, cara. E eu comecei a repreender. Eu falei: eu jamais vou te servir. Eu sempre vou servir a Jesus. Eu sempre vou servir a Deus. Comecei orando, falando. E eu sabia que eu estava dizendo isso, e ele me tentando. Aí chegou uma hora, eu senti que Deus estava me dando vitória, e ele foi levado para o fundo do meu escritório, entrou no meio da estante. Quando eu saí dali, andei um corredor grande, cheguei lá no meu quarto, a Lília estava de joelhos. Ela falou assim: esse quarto está infestado de demônios. Ela não sabia de nada do que eu tinha experimentado, mas eu vi com os olhos abertos. Foi a única vez que eu vi um demônio com os olhos abertos. Mas aquele dia eu senti a proteção de Deus. Então não te deu medo por causa disso? Porque os anjos estavam ali comigo. E eu já vi outras vezes anjos em que, de relance, que eu chego num lugar, eu olho, eu vejo a presença dos anjos, mas de relance. Não assim, olhando. Sei. Como eu, aquele lá, eu abri o olho e ele estava na minha frente. Entendeu? E muitas vezes Deus fala: vai por aqui. Entendi. Eu desvio. Aí acontece alguma coisa naquele caminho que eu ia. Então, os anjos, eles podem ser vistos pela fé. Porque a fé que abre o portal do mundo espiritual. Agora, tem pessoas que têm visão aberta. A Lilian, por exemplo, tem visão aberta. É? Direto. Vê sempre. Vê, fala e fala: ó, Deus me mostrou isso, eu vi isso. E aí é batata. Quando ela fala, eu já posso esperar, porque vai acontecer. Entende? Eu sou uma pessoa assim que eu não tenho nunca tive muitas experiências nessa área, mas as que eu tive foram muito verdadeiras e muito reais. Por exemplo, eu tive uma experiência no centro de São Paulo, ali perto da Praça da República, que foi uma das experiências que mudaram a minha vida. Eu saí daquela galeria, lembra daquela galeria que tinha de rock na 24 de maio? Eu fui ali, comprei uns livros, ali tinha umas livrarias evangélicas, você lembra? Ainda tem a galeria do rock? Tem a galeria do rock lá, então, era famosa, né? Eu desci ali na 24 de maio e estava indo em direção à Praça da República, para ali pegar um ônibus para ir para minha casa. Eu vi uma pequena multidão. E aí eu parei, curioso para ver o que era. Eu tinha comprado 3 livros. E tinha um cara com olhos vendados. E o cara estava adivinhando, pegando carteira de identidade. Sei. Os caras, ele sabia tudo. E eu fiquei: isso aí é de grupo. Isso é mentira, isso aí tem um ponto. Tem alguma coisa aí, não acreditei. O cara começou a vir em cada um. Ele apontava, ele dizia. Quando ele apontou para mim, o cara falou: eis aí um homem de Deus que acabou de comprar 3 livros. Cara, subiu um arrepio assim, ó. Falei: Deus do céu, o que é isso? Aí o Espírito falou para mim assim: esse é um espírito de adivinhação. Comece a orar. Eu comecei a orar baixinho em línguas. Ele começou a errar. Tinha alguém soprando pra ele? Algum demônio? Não, o demônio estava soprando. Eu repreendi. Aí o cara que estava companheiro dele falou: você errou. O cara estava com o olho vendado. Ele virou pro meu lado. Ele se ligou que Ele era virou você. pro meu lado e falou: tem alguém atrapalhando aqui. Eu falei: pronto. Eu vou tomar um pau aqui dessa multidão. Então, existe pessoas que adivinham, mas por Mas causa de demônios, espírito de adivinhação. Na Bíblia, E isso não é bom. Não é bom Não, você claro se que não. abrir pra esse tipo de coisa. porque tem um ele preço. engana as pessoas, e quem abre para essas coisas vai ficar endemoniado. Entendi. Enquanto eu estava orando, o cara não acertou mais. Aí o Espírito falou: agora vai. Eu andei uns 200 metros, ele falou: volta. Quando eu voltei, ele estava acertando tudo de novo. Aí Deus falou assim: eu te trouxe aqui para te mostrar o mundo espiritual. Agora entra na livraria que eu vou te mostrar o que você vai fazer. Eu entrei... Na mesma livraria? Não, numa outra livraria ali perto. Eu comecei a procurar, nem sabia o que era, e de repente eu vi uma área escrito Nova Era. O Espírito falou: pega esse livro. Eu comprei. Depois daquilo eu li 80 livros sobre Nova Era. E Deus falou: agora você vai avisar o mundo do que está acontecendo e o que vai vir mais pra frente. Vilela, é tão real
Um dia eu tava no meu quarto, deitado com a Lilian. Nova Era, cristais. Todos esses enganos, essa coisa de era de peixes acabou, Sei. agora era de aquários, tem que quebrar os paradigmas da era de peixes, é uma nova mentalidade. Isso tudo é o espírito do engano. Enquanto eu estava ali, deitado um dia no meu quarto, no meio do processo de ler aquele monte de livros, eu vi um demônio entrando de olhos abertos com uma névoa. Ele veio e começou a me fechar a garganta, me sufocar, e eu estava perdendo o ar. Eu comecei a tentar falar o nome de Jesus, não conseguia, até que escapou. Jesus! Quando eu falei isso, pum! Fui liberto. Deus falou assim: agora eu vou te levantar nessa nação. A nossa igreja era pequenininha, não tinha 150 pessoas. Deus falou: você vai fazer esse projeto e você vai falar para o mundo sobre Nova Era. Cara, eu fiz um evento, tinha um amigo meu que era meu discípulo, ele era filho do dono da Impar, do Atacadão, um cara poderoso. Eu fui dar esse curso numa universidade em Ribeirão, ele ficou tão maluco, ele falou assim: eu vou patrocinar para você ir para um lugar grande. Eu falei: aonde? No AMB. Nossa. Aí tinha 2 auditórios, tinha um menor de 1.200 e um de 3.500, que era o Elis Regina. Falei: vamos no menor. Ele falou: não, vamos pro maior. Falei: cara, ninguém me conhece, como é que eu vou num negócio de 3.000? Nossa igreja tem 100 e poucas pessoas aqui, que nós vamos passar uma vergonha lá. E o meu povo começou a orar. E eles diziam assim, tinha as mulheradas que falavam doida de pedra, né? Eu tô vendo a fila ainda até a marginal. Eu falava: ai Deus do céu, o senhor só bota doido no meu lado. Não pode um negócio desse. Sabe o que aconteceu, Vilela? No dia do evento, no primeiro dia, tinha 5.000 pessoas. Cabiam 3.200. Só que lotaram até assim. No segundo dia, tinha 20.000 para fora. Nossa. Ia até a marginal.